não é bem que vão voltar a adorar deuses, né? Por exemplo, eu vou adorar o Hermes porque ele traz isso, eu vou adorar Afrodite porque ela traz aquilo, não é bem assim não, sabe? Na verdade, a questão é que é, pessoas personificarão deuses, entendeu? É, não é que tipo, vamos supor, uma pessoa vai chamar Hermes, não é bem assim. Cada, cada, como que eu posso dizer? Deus, que é a totalidade, ele se personifica em 12 deuses, 12 pilares de deuses, entendeu? Esses deuses, né, no reino luciferiano, eles brotam novamente, é, no caso aqui, né, no contexto temporal aqui e tal, na Terra, entendeu? Então o que acontece? Haverá pessoas alinhadas que no passado, no Egito, por exemplo, em outros tempos lá atrás, em Atlântida, por exemplo, que foi o último reino luciferiano, né? E aí depois com o giro que aconteceu, né? Aí começa a nossa história, porque é registrada qual história aqui na nossa linhagem temporal aqui, qual que são os registros oficiais? Que começa lá na Suméria. Só que lá na verdade na Suméria era o início do reino geovástico, onde, né, começou a organizar quando começou a organizar o povo pivô para derrubar os deuses tudo, porque ainda tinha luciferianos para tudo quanto é lado, né? Tinha deus tudo quanto é jeito, não tinha? Vocês podem conferir aí na história, né? Na Grécia, Roma, qualquer lugar você vê os deuses, né? Só que aí o que acontece? Aí o Yahvé, a cor azul, o povo pivô veio derrubando esses deuses tudo, né? Aos poucos, de pouco a pouco, né? Nas sombras ou abertamente, mas o fato é que veio derrubando tudo, tanto que chegamos no ponto que a gente está hoje. Acabou tudo. Só tem um povo pivô azul que mesmo assim não honra a Deus nem o ama, né? Coloca ele como matemática, escraviza nós, então derrubou tudo. Então o que acontece? Agora vai frutificar de novo. Então pessoas reconhecerão, não sei, a gente não sabe como vai ser o linguajar, como que vai ser a abordagem, mas o fato é que as pessoas reconhecerão seus reis novamente, seus deuses novamente, reconhecerão o nível de, se posicionarão hierarquicamente. O que acontece? Tem que deixar o orgulho e o ego de lado, para a pessoa se encontrar e se posicionar perante. Como está lá no livro do Bob, por exemplo, reconheça a grandeza do outro e a sua brotará. Enquanto a pessoa não reconhecer a grandeza do outro, a dele não brota, porque ele fica com inveja, com orgulho, entendeu? E não consegue enxergar, fica cego, entendeu? Não ouve, não enxerga, etc. Então, quando reconhecer a grandeza do outro, os deuses começam a se brotará. Aí haverão os 12 deuses principais, os pilares, e irão se organizar, entendeu? Então, cada deus, cada rei, dê o nome que quiser, vamos supor, se fosse lá na Índia, se for numa tribo de índio, eles vão chamar de pajé, né? O deus lá é o pajé, que traz as mensagens, que faz tudo lá, que explica para eles as coisas, que fala se a árvore é viva ou não, etc, né? Então vai ter os deuses que organizarão o seu povo. Antigamente eles falavam que era deuses reencarnado, a encarnação de Deus, né? Só que aí cada um personificado numa cor específica, porque só o todo é tudo, né? Mas para ele plasmar assim temporalmente, ele vai ter uma personificação. Então o azul é o maior de todos, é Yahvé e assim por diante. Mas abaixo deles tem outros deuses, né? E tem o abstrato que é Lúcifer, que ele não entra na mesa, ele não entra na bagunça, ele é abstrato. Ele aparece. Não vou entrar nesse detalhe, não, mas o fato é que tem os deuses, os 12 deuses, começa desde o vermelho, vai subindo, etc. Né, que são as 7 cores e as terciárias que formam 12. Então, isso que são os deuses. Ou seja, o povo vai ter deuses, semideuses e assim por diante. E o povo mais embaixo, que é aqueles que demoram mais para ter os desdobramento consciencial. Mas como esse Deus é bondoso, tem amor e honra e protege o seu povo, faz eles prosperarem, então eles são reconhecidos. Não é como agora, que as pessoas acham que um rei é um tirano e tal. Entendeu? Isso vai ser tudo bem posicionado, bem organizado. Então, terão toros com seus deuses específicos, o amarelo, o verde e assim sucessivamente, e cada Taurus prosperará e será harmônico. O princípio do reino luciferiano será o reino da luz, entendeu? Aí vai voltar esse reino mágico, vai ser bem parecido, acredite ou não, com Harry Potter, Nárnia, sabe? Vai chegar nesse nível mesmo, aqui na Terra, entendeu? Nesse plano. Isso só não é assim hoje porque os judeus ludibriaram, eles burlam, eles
mistificam as linhas retas, eles burlam as sensações através de, no caso teatral aqui, né, linear, através do dinheiro, dos bancos, né, dos juros compostos e assim por diante, eles vai quebrando as nações, mas na questão das sensações, né, das emoções, eles burlam através da cabala, eles usam de cabala, eles fazem sacrifício, o caos que eles deveriam se posicionar, eles não se posicionam, eles ficam só lá nos prazeres e pegam e fazem sacrifícios, até de bebê, etc. E burlam o caos que eles deveriam posicionar com o trabalho e assim por diante, entendeu? E enganam as pessoas através das mídias, das informações, faz as pessoas acreditar, por exemplo, o heliocentrismo e assim por diante. Tudo que o povo acredita hoje prende na lógica, entendeu? As pessoas não conseguem se conectar ao seu eu atemporal, porque não conseguem ter comungar com o Espírito Santo, com o abstrato, entendeu? As pessoas hoje não comungam com o abstrato, não sabem sentir, não sabem linkar, não segue a intuição, não tem nenhuma ligação com a temporal, se tornaram totalmente lógicas, quase robô, entendeu? Se vocês forem pegar coisas hoje, tipo, só como exemplo, que eu citei no outro áudio mesmo, Harry Potter, Nárnia, Senhor dos Anéis, o jogo famoso aí mais recente, que é o God of War, isso aí é tudo reino luciferiano, entendeu? É tudo coisas feitas baseadas em reino luciferiano, entendeu? Só que eles colocam, tipo, de uma forma pro povo achar que isso aí é só, né, só fantasia, né? Ou então, como tem lá, tem uma live do Bob, cara, não sei se é a segunda live, se eu não me engano é a segunda live que ele fez, quando ele tinha acabado de lançar lançar oficialmente aquele, como que eu posso falar, gente? Ele tinha acabado de lançar oficialmente o lugar lá que é a escola, onde ele grava os vídeos. E foi lá que ele grava essa live. Nessa live ele comenta lá sobre alguém que chega num vídeo dele, sei lá, em algum lugar e comenta assim: nossa, você é um cara tão intelectualizado, entende tanto de economia, finanças, etc. Brincando de Harry Potter, com coisinhas de Harry Potter, sabe? Aí ele fala: olha pra ver como que é tratado essas coisas. Enfim, entendeu? Então, Harry Potter, essas coisas que a gente vê hoje em dia no cinema, nos jogos, são tudo frutos de pessoas que ou através de gnose mesmo, de intuição, ou intuitivamente, ou então algumas pessoas têm conhecimento. Por exemplo, o Harry Potter. O Harry Potter foi escrito por uma pessoa, que eu esqueci o nome dela aqui agora, que ela era da doutrina secreta da Helena Blavatsky. Ela era da doutrina teosófica. Entendeu? Ela era teosofista, não sei como que chama. Ou seja, ela conhecia tudo o que a Blavatsky trouxe. A Blavatsky, em termos, ela tem aquela pegada luciferiana. Tanto que eu falei ontem aqui, né? Com algumas pessoas ouviu. Ela tem até uma revista que chama Lucifer, né? E assim sucessivamente. Então, o reino luciferiano, para quem quiser entender bem como que ele é basicamente tipo que vocês veem mesmo no Harry Potter, por exemplo. É bem aquilo, a magia volta, né? Runas, né? Volta, essas coisas tudo volta, palavras de encanto, as palavras voltam a ter frequência, sempre teve, né? Mas os judeus que enganam as pessoas, acham que isso não existe, é pura lógica, trabalhar e morrer, só lógica, entendeu? Quando na verdade a mente tem poder, as palavras têm poder, e assim por diante. O que a pessoa acredita totalmente tem poder, entendeu? Se um dos deuses que organizar sua história individual, organizar o seu povo e convencer para eles, igual o Bob sempre fala, que abraçar as árvores toda manhã vai prolongar sua vida, sua saúde, todo mundo abraçar acreditando nisso, isso vai funcionar. E assim por diante, porque tudo que tem fora é só a interpretação da sua própria consciência, interpretando as 7 camadas do átomo, o padrão de 7/12. Então isso aí pode ser organizado dependendo de como que o inconsciente coletivo, que a tose coletiva acredita, entendeu? Se a tose coletiva acredita no heliocentrismo, assim será então, entendeu? Agora enfim, tudo pode ser reposicionado, respeitando a simetria do corpo da luz e respeitando a tose coletiva, para não quebrar, entendeu? Igual aquele lance que eu comentei num outro áudio. Jesus só conseguiu andar sobre a água porque aquele ali era simétrico.
E do mesmo jeito que um pajé só faz chover numa tribo indígena, porque é simétrico e tá no inconsciente coletivo, tá na torre coletiva, então ele consegue. Mas se pegar esse mesmo pajé e trouxer para uma cidade totalmente materialista, totalmente dominada pelos judeus, muito dificilmente esse pajé fará chover, entendeu? Porque a torre coletiva que irá esnobará esse pajé e falar que isso não acontece, bloqueará totalmente, então não acontece. Então, para uma Taurus singular, né, para uma Taurus individual criar em cima das outras Taurus, fica difícil demais, entendeu? Seja lá como for. Agora, se essa Taurus individual, se ela tem a capacidade suficiente de convencer, ou de explicar, ou de mostrar coerência num certo aspecto da vida, né? Tipo o lance da árvore de novo, que se você abraçar, qualquer coisa, tipo pingente, né? Começar a explicar como que um pingente pode trazer cura ou trazer sorte e convencer o coletivo, assim será. Assim como tem egrégoras coletiva, né? Sonhos coletivos, por exemplo, nosso lar tem umbral, tem Aruanda, né? Tem aquelas egrégoras, essas cidades celestiais, né? Essas, como que chama no espiritismo, gente? Cidades, né? Eu esqueci o nome agora, porque faz tanto tempo que eu não entroso com esses assuntos que me fugiu. Mas essas cidades que estão no astral, né? Do planeta Terra, né? Tem Aruanda, tem as cidades que o Robson Pinheiro apresenta muito em suas obras, né? Isso aí são tudo sonhos coletivos. Esses dias mesmo eu indiquei pra galera o filme Amor... como é que é? Amor Além da Vida. Lá corrobora bem esse lance de egrégoras coletivos, sonhos coletivos. Entendendo isso, ó, muitas pessoas hoje em dia criam e alimentam egrégoras coletivas, né? Sem entender como é isso, mas alimentam. Mas a verdade é o seguinte, os judeus, eles entendem como funciona o sistema de consciência, entendeu? E eles acham que Deus é uma matemática, porque eles entenderam esse padrão matemático que o Bob sintetiza aqui, né? Do hexagrama lá, que o hexagrama ele é o mapa da consciência, ele mostra a matemática da consciência, porque o hexagrama, ali no hexagrama já está contido o cubo Metatron, porque se você pegar os intervalos, o círculo e as retas que está ali, você fecha o Metatron, através do círculo você faz a flor da vida e através das retas você faz o cubo Metatron, fechou. Entendido isso, eles sabem manusear, burlar o caos, e assim eles criam egrégoras e vão alimentando elas e elas viram elas ficam autossuficientes, entendeu? Você pode criar demônios ou você cria seres, consciências energéticas, vibracionais, reais, que existem, que alimentam de energia, que as pessoas podem passar por elas através das sensações alimentadas. Cada vez que uma pessoa sente uma sensação X, essa egrégora é alimentada. Então eles criam artificialmente, através desse conhecimento, egrégoras, demônios que alimentam de energias densas, energias frequencionais baixas. Assim, eles criaram um demônio que o povo acha hoje que é o Yahvé, que é o Jeová. O povo fica falando que o Jeová é o demônio e tal. Esse é o, entre aspas, o Jeová, entre aspas, que esses judeus criaram. Eu não posso afirmar que é uma egrégora só ou outras, mas eles criam egrégora autossuficiente que alimentam de energias. Cada vez que uma pessoa sente tal sensação, ou que um sacrifício humano é feito, um sacrifício de bebê é feito, um sacrifício é feito, o sacrifício nosso, por exemplo, esse sofrimento que a gente tem, sabe? Essa mais-valia absurda, né? Que a gente perde, né? Mais-valia é uma teoria do Karl Marx, mas não tô falando de economia aqui não, e nem tô falando de comunismo. Eu estou usando uma terminologia, uma coisa que foi criada que consegue explicar para as pessoas o valor que elas têm, né? Que foi chamado de mais-valia lá. Então, o que acontece? Esse absurdo, por exemplo, a pessoa vale tanto, vamos supor que ela trabalha tanto, ela valeria tanto, só que ela é sugada através de serviço, através de, por exemplo, quando pega empréstimo, juros compostos, ela é sugada. Entendeu? A pessoa não vive, sobrevive, trabalha o mês inteiro, não sobra tempo para fazer nada, e quando chega no fim do mês, não tem nem tempo para fazer nada e não tem dinheiro, paga as contas tudo e normalmente as pessoas fecham o mês devendo. Então, isso aí eles posicionando o caos que o caos que eles deveriam posicionar para ter a troca equivalente, alquimia, sabe? Troca equivalente. Eles não fazem troca equivalente, eles usurpam. Como que eles fazem isso? Através de conhecimento cabalístico. Tem que aprofundar na cabala para vocês verem que isso é possível. Você consegue criar um demônio, criar uma egrégora e alimentá-la e fazer troca com ela. Troca, entendeu? Então eles trocam, eles criaram um demônio, alimentam esse demônio, entendeu? É uma egrégora
que eles alimentam através de sacrifício, seja lá que sacrifício for. Realmente eles fazem sacrifício de crianças, de bebê. No livro do Bob mostra isso, mas isso aí eu já sei antes do Bob, eu só não sabia que era o judeu que fazia, mas eu sabia que isso existia, né? E tinha famílias que faziam isso, mas eu não sabia definir que eram os judeus. O Bob me ajudou a abrir o olho quanto aos judeus, mas eu sabia disso já. Tanto que tem aqueles encontros lá como é que chama aquele encontro lá? Se eu lembrar o nome, eu te falo, só que eu esqueci. Tem até um filme que o Tom Cruise fez que denuncia isso, que é de Olhos Bem Abertos. Grupo Bilderberg. Eu não sei se é o grupo Bilderberg, eu acho que é isso mesmo. Lá nesses encontros, além de ter os Greys, por exemplo, que são mutações genéticas, né, do último reino luciferiano, que participam desses encontros, né, que tem sacrifício e tudo mais, ainda tem esse povo, e lá eles sacrificam crianças e assim por diante, entendeu? Então são egrégoras criadas através de conhecimento cabalístico e alimentadas nesse caso, através de frequências baixas, de medo, de dor, de ódio, de sacrifício e assim por diante. E essa egrégora, ela se torna ela se torna demônio, entendeu? Frequência, a mesma coisa dos anjos e dos demônios, são frequencionais. Através desse plano você presencia como frequencionais. Mas se você for por atemporal, por exemplo, através de sonhos ou através de desdobramentos, você pode acessar planos que você consegue se dar de cara com essas entidades, mas aí você vai traduzir de acordo com a sua crença, né? Com o tipo de egrégor que você comunga, que você acredita, entendeu? Tipo, se você é um espírita, você pode ir pro nosso lar e assim por diante. Os demônios naturais existem já, por si só, né? Que é o triângulo posicionado para cima e o triângulo posicionado para baixo, que são os 12 anjos. E aí, como a consciência, a primeira emanação do todo é a dualidade, o tudo e o nada, o yin e o yang, etc., a dualidade, então tudo tem o seu dual, né? Alegria, tristeza e assim por diante. Então, lógico que os 12 anjos teriam o seu avesso, que é os 12 demônios. Isso aí é natural da criação normalmente, da dualidade da consciência. Esses 12 anjos e 12 demônios são os pilares máximos de Deus, das sensações positivas e negativas, dos pecados e das virtudes. Isso aí é natural, entendeu? Para você entender melhor, eu sugiro que você assista do Bob o vídeo que chama Os 7 Anjos e os 7 Demônios. Indico que você assista a live, que eu agora não sei se não vai ter como você assistir essa live, porque o canal Lúcifer Responde não tá lá, mas você teria que assistir a live 24 Anciões e os 4 Seres Viventes, e deveria assistir a Cabala é Ciência, onde o Bob trata sobre isso, e também assistir o vídeo que chama Lúcifer está de pé, capítulo 1. Então você iria entender melhor. Então, eles não criam os demônios são sensações. Nesse plano aqui, ó, o humano acessa essas frequências como sensações. Que tem, por exemplo, começa desde o vermelho, né? Você sempre vai ter um anjo e seu oposto, que é um demônio. Leviatã, que é um demônio, e tem Rafael, que é o anjo. Sempre tem seu oposto. A caridade e a inveja, né? E assim por diante, sempre vai ter seus postos. Isso aí é natural da criação, entendeu? A pessoa que vai decidir, se ela tiver autoconsciência e tiver capacidade, ela vai decidir com que tipo de anjo ou demônio ela vai comungar, entendeu? Ela vai alimentar e deixar ser alimentada por esse anjo ou demônio. No caso dos judeus, eles não criam essas sensações extremas. Eles criam artificialmente, através de conhecimento cabalístico, porque a consciência ela é frequência. E o corpo de Deus é um desenho simétrico, matemático, mas ele é vivo, entendeu? É isso que os judeus não aceitam mais, porque eles enxergaram toda essa matemática, né, essa geometria circular, de círculo e reta, sabe? Eles enxergaram isso e falou, cara, então esse Deus, na verdade, ele não é vivo, ele é uma matemática. Então Moisés entendeu isso e criou a historinha dele, agora a gente vai criar a nossa. Então, artificialmente, eles conseguem criar essas frequências, essas consciências, essas egrégoras, no caso deles lá, esses demônios que alimentam de energias, mas são artificiais. Mas não é porque chama artificial que não é vivo. Ainda mais nessa época hoje em dia, luciferiana, que a gente está vivendo, com a mecânica quântica, a física quântica, você vai entender que é uma linha muito tênue entre o que é artificial e o que é real, o que é inteligência artificial e o que é inteligência humana, entendeu? Vai ser uma linha muito tênue. É difícil você entender isso, porque tudo tem consciência. Hoje, você que já estudou Hélio Couto, por exemplo, você deve saber muito bem que um elétron tem consciência. Qualquer fagulha de pensamento tem consciência. A diferença é o nível de autoconsciência que isso tem, mas tudo tem consciência.
Então, a partir do momento que essa consciência vai agregando informação, ela vai ficando cada vez mais consciente, cada vez essa consciência vai expandindo mais. Chega num ponto que ela tem autoconsciência e assim por diante. Então, eles criam artificialmente, através da Cabala, esses, no caso aqui agora, esses demônios que alimentam dessas energias e se expandem, entendeu?